Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostaríamos de ler em 1 Coríntios 12, por causa do assunto que o Senhor tem proposto em nossas vidas. E queremos falar de comunhão, igreja, corpo, discernimento do corpo, unidade de espírito, para que a gente possa juntos dar o máximo de corpo visível para os de dentro e para os de fora, para que eles possam, quando tocar em nós, sentir-se tocando no Senhor ou no sagrado que pertence ao Senhor. 1 Coríntios 12, no versículo 12 em diante, nós temos: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E o que reputamos serem menos decorosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, dando muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Bendito seja o nome do Senhor. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, convênio, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons,
e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Bendito seja o nome do Senhor. Falar de corpo, essas explicações, essas figuras aqui, parecem tão simples, né, que a leitura fica autoexplicativa. A leitura fica autoexplicativa. Quando a gente pensa no corpo e nas figuras do corpo aplicado à nossa vida social ou congregacional. Mas o que Deus quer, ou Deus queria, passando para Paulo essa concepção de corpo. O que é isso? É muito mais excelente do que rol de membros, relação dos que frequentam, os que pensam iguais, os que têm o mesmo objetivo, os que buscam o mesmo anelo, um conjunto de necessitados ou garimpeiros. É muito mais do que isso. A Escritura traz para nós, estou sempre lembrando Filipenses, que diz para nós: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há algum entranhado de afeto e compaixões, completai o meu gozo. Mas é interessante isso. Havia sim entranháveis afetos, havia sim compaixões, havia sim um povo entregue, um povo que se dedicava. Os teólogos dizem que a igreja que Paulo mais amava era dos filipenses. Até para contribuição, para caridade, eles estavam sempre se destacando. Então, tinha tudo isso. Aí Paulo fala: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e sentindo uma mesma coisa. Isso é corpo. Estava ótimo, estava excelente, estava muito bem. Que Paulo tinha de regozijo. Parece que ele já começa a carta dizendo que se regozija com ele, ou pelo menos o assunto seguinte, agradecendo pela contribuição deles e da alegria, ó Filipenses, mas completai o meu gozo. Há muita... Meu pai, as pessoas não me conhecem, né? Sou menos conhecido do irmão ali atrás. Mas é tanto pão em circo, é tanto pão em circo que se dá, que se distribui, que se orienta, que se propaga, que se vende. E há lugares que há uma festa terrível com pão e circo. E assim a gente não pode fazer nada. Está escrito: importa que o Evangelho seja pregado de toda maneira. E nós somos colocados no mundo para pescar homens, ganhar ovelhas, ou gerar ovelhas, conforme a linguagem que se usa, colocá-los debaixo do nome de Jesus e dar forma a um corpo. Tem um alicerce para dar forma a um corpo. Porque corpo é algo muito mais do que uma simples congregação com nome, com placa, com os rituais, com o pleno vapor da eclesiologia. Por que eu falo assim? O Senhor disse: Deus não habita em templos feitos por mãos. Maravilha. Mas quando alguém quis fazer um templo que consagrou ao Senhor, o Senhor tomou para si como um templo consagrado a si
e determinou que honrasse, que respeitasse, que cuidasse daquele templo. A igreja primitiva, para a nossa época, se reunia na casa de fulano, na casa de Beltrano, na casa de Ciclano, debaixo de uma árvore, no alpendre ou nos alpendres, nas praças, onde o povo se juntava uns para ouvir a palavra, a grande novidade da época, porque um pregador, um orador, um adivinho, um vidente, era alguém que chamava atenção, um mágico, era alguém que chamava atenção. Então, quando apareceu um filósofo, um pregador, numa praça, aí o pessoal se juntava para ver qual era a novidade. Né? Não tinha jornal nacional assim. Para ver qual era a novidade. Era o teto e as paredes da primeira igreja. E em Atos diz, e todos estavam em um mesmo lugar, né? Quando aconteceu o Pentecostes. Estavam no mesmo lugar. Mas o que é de sublime que tem em corpo? Olha, em João 17, o Senhor Jesus disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Bom, o Pai glorificar o Filho cabe perfeitamente na nossa cabeça. Né? Agora, para que teu Filho te glorifique a ti. Então, o Senhor me glorifica, porque essa glória Ele não divide com ninguém. Ou seja, o Senhor me faz ser um contigo. O Senhor me aniquila de mim e me faz ser um contigo. E aí o Senhor se torna um comigo. Aí seremos um. Porque a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. E agora? Ele não diz que eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. E quantas vezes falou em verdade, em verdade, em verdade, em verdade? E o centurião dando testemunho, como voz do povo romano, como voz de império, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A verdade. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Mas, para nós, a vida eterna não é conhecer a Jesus e ele nos tomar para si, né? Não fazer um com Ele, nos fazer andar no seu caminho aberto pelos seus passos, é fazer parte do seu corpo, a igreja. Aí ele volta e te conheçam a ti só por único. Então, se aniquilando. E agora, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Não é assim que a gente aprende, a primeira pessoa que fala, né? A segunda com quem se fala, e a terceira de quem se fala. Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, fazendo a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A palavra mundo está aí por nossa causa. Porque era tudo quanto o homem conhecia naquela época, era o planeta Terra, só e Lua. E não tinha nem ideia da distância do Sol e da Lua e da Terra. Só luminares para iluminar a noite. Mas aquela glória que eu tinha contigo, antes que o universo existisse, as galáxias, o universo, o tetraverso, o hexaverso, o multiverso, e mais uma porção de versos que a ciência inventar por aí, antes de todas estas coisas, eu tinha uma glória contigo.
Desculpe, eu tinha. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que existisse, seja lá o que for, era um. Essa glória diz, um contigo. Um contigo. Por quê? Me perdoe o termo, para falar sobre Deus, a gente tem que ficar pobre mesmo. Né? A princípio, ou principalmente, o Pai é invisível, inalcançável, inacessível, intocável. E haja aí, para a gente poder ter uma ideia. Mas vamos ficar com invisível, intocável e inalcançável. Aí disse haja luz, criou os seres, criou as pessoas, as criaturas. E lógico que todas as criaturas queriam conhecê-lo, queriam vê-lo, queriam compreendê-lo, queriam estar perto. Porque no que nós aprendemos aqui é que os céus e os céus dos céus não podem conter. E ainda falando de Jesus Cristo, de novo, viu? Que é o Filho do reino, do seu amor. Eu vou cobrar você o tempo todo. Tá? É de um jeito que Jesus Cristo, o Filho do reino do seu amor, é mais sublime do que os céus. Mais sublime do que os céus. Olha, os céus, nem os céus dos céus o podem conter. Glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bom, solução. Um corpo para que as criaturas, os anjos, querubins, serafins, os grandes seres, né, que já colocam assim, grandes animais, né, porque eu não ia usar aquela linguagem, né, os grandes seres celestiais tivessem o que ver